alunos de Circuitos Elétricos 2, né? Agora é o primeiro vídeo desse curso, que é um curso, assim, em relação a Circuitos 1, ele dá uma subida de nível, né? Assim, ele agora tem não só resistores, mas vai aparecer capacitores, vai aparecer indutores, tensões, né, de corrente alternada. Então, assim, não estamos mais num mundo de corrente contínua, onde só tinha resistores. Então, agora a gente começa a ficar um pouco mais próximo da realidade. E é uma disciplina que eu conseguia dar muitas práticas em laboratório, né? Então, por isso que agora no ensino remoto é tão importante a gente fazer as simulações computacionais. E nesse primeiro vídeo eu vou falar do transitório de carregamento e descarregamento ou descarga de um capacitor em um circuito onde eu vou ter uma fonte de tensão, um resistor e um capacitor, todo mundo em série. E aí a gente vai ver a importância, né, de entender assim, lei de Ohm, né, a importância de entender o comportamento do capacitor, né, verificar, analisar correntes e tensões. Então, a lei de Kirchhoff também aqui. Então, aumenta um pouco a complexidade em relação a circuitos 1. E nessa parte inicial, apesar que circuitos 2 nós vamos focar a maior parte do tempo em corrente alternada, essa parte inicial eu vou mostrar o transitório de carga e descarga de capacitor, mas em corrente contínua, quer dizer, em tensões contínuas, né? E a gente vai ver como é que fica a corrente no circuito aí. Porém, a ideia de analisar o transitório de carga e descarga de capacitores é para vocês já irem se preparando para o conceito de reatância, o que significa falar que uma reatância é infinita, que aí já entra realmente no propósito de circuitos 2 do ponto de vista de corrente alternada. Mas a gente precisa ir pegando essas ideias. Além de que, gente, a gente tem, por exemplo, o nosso carregador do notebook. O meu carregador do notebook está aqui, né? Tem uma luzinha indicando que ele está na tomada. Eu posso tirar esse carregador da tomada, que a luzinha vai ficar piscando por um tempão. Porque a gente tem um sistema aqui, né, tem retificador e tudo, e a gente tem capacitores aqui dentro dessa fonte do meu notebook. E esses capacitores, eles levam um tempo para descarregar. Fica muito tempo aqui com essa luzinha azul ainda acesa, por mais que ela esteja enfraquecendo, mas ainda fica, né, por causa do capacitor que é aqui dentro, que demora a descarregar. Agora eu vou voltar com ele para tomada, né, gente, para poder gravar o vídeo aqui sem constrangimentos. Mas a ideia é essa, então a gente vai começar a estudar um pouco essa análise, porque capacitor entra realmente no mundo real, tá? Não é só resistor, não mesmo, o que a gente tem na vida real. Então, esse aqui é o PSIM Demo, eu já mandei para vocês o link onde vocês podem baixar. Então, é um software gratuito, né? Essa versão Demo. Então, vamos fazer aqui a nossa simulação. Primeiro, clicar aqui em New, para a gente criar uma nova simulação. Pessoal, eu já fiz uns cálculos anteriormente que para colocar todos os valores certinhos, eu estou querendo utilizar aqui na minha simulação um resistor de 200 ohms. Então, o resistor eu pego cá embaixo. É o segundo elemento aqui, resistor. Querer um resistor de 200 ohms, tá? Vou marcar aqui essa caixinha só para mostrar o valor dele para mim. Vou querer um capacitor de 100 nano. 100 nanofarad, inclusive é um que a gente tinha muito lá no nosso laboratório físico de eletroeletrônica. Então, ele é o quarto elemento aqui, né? O capacitor tá cá embaixo, apareceu aqui. Se eu clicar com o botão direito do mouse, ele gira, tá? E eu vou colocar ele, vou dar uma distância aqui, porque depois eu vou colocar os medidores. Então, tá aqui um capacitor. Vamos mudar para 100 nano. O PSIM, ele entende 100 nano mesmo. 100 N, ele entende. Não precisa colocar farad, porque ele sabe que o capacitor é em farad, tá? Vou marcar a caixinha para ele mostrar. Então, tá aí meu capacitor, tá aqui o resistor. Olha só, quanto que vai ser o tal? Qual que é a constante de tempo desse circuito com R e C em série? Tal é o produto, RC. Se você multiplicar 200 ohms por
100 nano, gente, é 100 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Então, 200 vezes 100 vezes 10 elevado a menos 9 vai dar uma constante de tempo de 2 vezes 10 elevado a menos 5 segundos, que é o mesmo de 20 microsegundos. Essa é a constante de tempo. E a gente sabe que após 4 a 5 vezes essa constante de tempo, né, o tal, praticamente em 5 tal, a gente tem o circuito totalmente carregado já. O capacitor estaria totalmente carregado. Então, 5 vezes esses 20 microsegundos, 100 microsegundos, o meu capacitor já estaria carregado, tá? 100 microsegundos é 1 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. Então, eu vou colocar aqui, por que eu estou pensando nesse tempo? Para ver o que eu já espero da simulação e também para eu colocar uma fonte adequada. Então, eu quero colocar uma fonte aqui, gente, que ela fique um certo tempo em 400 volts e depois ela mude bruscamente para 0 volts, que é como se eu estivesse substituindo essa fonte por um curto-circuito, né, que tem 0 volts nos seus terminais. Eu vou colocar uma fonte de tensão aqui quadrada. Você pode ver cá embaixo vai ter uma fontezinha de tensão quadrada. Vou colocar ela aqui. E eu vou... Deixa eu ver, ajustar para cima. Não. Tá certo. Vou clicar 2 vezes nela e eu consigo mudar. Então, eu vou querer que ela seja de 400 volts. Eu vou zerar esse phase delay aqui, tá? Por enquanto não faz sentido pra gente, mas na hora que a gente chegar realmente em CA, esses tempos de subida e de descida, eu quero que ela mude bruscamente, vou mudar para 0. Duty Cycle é porque eu quero que ela fique o mesmo tempo em 400 volts e depois em 0 volts. E a frequência eu vou colocar de 3.000 Hz. Uma frequência de 3.000 Hz a gente leva, né, a um período que é 1 sobre 3.000 Hz, que vai ser 3,33 vezes 10 a menos 4 segundos. Só que a metade desse tempo ela fica em 400 volts. A metade disso é 1,66 vezes 10 a menos 4. Lembrando, né, que o carregamento do capacitor vai ser em 5 tal, que vai dar 1 vezes 10 a menos 4, então vai ter tempo aí para a fonte, né, excursionar e mostrar o carregamento e depois a descarga, tá? Então vamos deixar aqui. Beleza, vamos salvar aqui que já dá até agonia, né? Dá medo de perder. Então, salvar. Salvei alguma pasta aqui do meu computador. Deixa eu redar isso aqui pra cima. E agora, eu já coloquei os valores adequados, né? Aqui de resistor, aqui da minha fonte. Uma coisa que é muito importante no PSIM, gente, a gente clica aqui em Simulation Control, aparece esse relógio aqui. Esse relógio, ele nos dá os parâmetros da simulação. Qual que é o tempo total que eu quero simular? Qual que é o passo? O passo, gente, é o seguinte. Na vida real, né, a gente aqui fora, o tempo passa continuamente. Nos sistemas computadorizados, não, tá? O computador, ele trabalha, ele faz os cálculos, ele reage por passo. Então, eu vou colocar um passo aqui de 1 vezes 10 a menos 6, 1 microsegundo. É um passo pequeno, tá? Quanto menor esse passo, melhor. Mas também, se eu colocar um passo muito, muito pequeno aqui, eu estouro a capacidade do PSIM demo, porque ele não vai dar conta, porque isso cria custo computacional. Só uma coisa muito importante, que a gente vai usar o PSIM muitas vezes nessa matéria, é importante a gente entender a notação dele, é uma notação científica. Um passo de 1E menos 6 significa 1 vezes 10 elevado a menos 6, ou seja, 1 microsegundos, tá? Então, essa notação do PSIM é importantíssima você se acostumarem. E o tempo total, eu vou colocar o período daquela fonte que eu coloquei ali fora, que vai dar para eu ver justamente o carregamento e a descarga do capacitor. O período dela é 3,33 vezes 10 a menos 4. Vou colocar aqui 0,0033, tá? Beleza, vou salvar. Agora, eu preciso colocar aqui, né, os medidores e fazer as conexões, porque os meus elementos estão soltos.
Eu vou colocar um amperímetro apenas aqui, saindo da fonte, tá? E é importante você saber como é que fala, a polaridade desse amperímetro, né? A corrente entra aqui, sai aqui, já é o sentido real da corrente, o sentido esperado que a gente vai ter nesse circuito, tá? Por que eu só vou botar um amperímetro? Porque eu vou ter todos esses elementos em série, a corrente é a mesma. Então, agora eu vou pegar, aqui em cima tem uma canetinha que permite que você crie as conexões. É como se eu estivesse colocando os cabinhos, né, os condutores de cobre aqui nesse circuito. Fiz a conexão, todo mundo em série, uma malha só. Vou pegar cá embaixo, o primeiro elemento é o terra. Vou colocar ele cá embaixo para ser minha referência para as minhas medições. Coloquei ele aqui no terminal negativo da fonte, tá? É a minha referência. E quando a gente usa o terra, faz aqui no P5, significa que se você quiser usar esse voltímetro balãozinho aqui que eu falo, você não precisa de dar dois terminais de referência para esse voltímetro, como é o caso do voltímetro normal, que está aqui do lado. Gente, o que é uma tensão? É uma medição de diferença de potencial. Vou aqui colocar esse voltímetro normal que tem dois terminais, então diferença de potencial entre dois pontos vai ser a tensão em cima do resistor. Né? Vou colocar então o voltímetro, é sempre colocado em paralelo com o elemento que você quer medir, né? A tensão. Então, tá aqui. Só que agora eu quero medir também a tensão em cima do capacitor e na fonte também. Como o capacitor e a fonte, o terminal de baixo deles já está conectado no terra, eu não vou usar um voltímetro de diferença de potencial igual esse aqui, não. Eu vou usar o balãozinho, voltímetro balãozinho. Por quê? Ele mede diferença de potencial também, só que do ponto onde ele está encostado em relação ao terra. Ele já sabe que ele está medindo em relação ao terra. Isso é só para não tumultuar muito o meu desenho, tá? E agora eu vou pegar um outro voltímetro balãozinho e colocar na fonte. Vamos dar nomes a essas coisas aqui. Essa corrente aqui está medindo I1, vou só apagar, vou colocar o nome dela de I mesmo, porque só tem um tipo de corrente aqui, é só uma malha, só tem uma corrente nesse circuito. A tensão na fonte, vou colocar aqui como V fonte, né? É o nome da tensão que o primeiro voltímetro balãozinho está medindo. V fonte, vou marcar o display. Aqui, essa diferença de potencial é a tensão no resistor, Vres. Olha só o que é muito importante a gente saber, lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff, gente, vale para circuitos analógicos, acionamentos debaixo d'água, aqui na Terra, lá em Marte. Lei de Kirchhoff e lei de Ohm tem que valer, tá? A lei de Kirchhoff diz o seguinte, né? O somatório das tensões em uma malha tem que ser zero. Ou seja, o que eu estou vendo aqui? A tensão da fonte é igual à tensão do resistor mais a tensão do capacitor. Por outro lado, a tensão do resistor é, então, né, a tensão da fonte, que está aqui no terminal de entrada, menos a tensão no capacitor, tá? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. E é preciso até para analisar esse circuito. Já a tensão em cima aqui do capacitor, nesse segundo voltímetro balãozinho, vou colocar como V cap. Beleza, tá montada a simulação, vou salvar. E aí, gente, já tá tudo certo, colocamos elementos, colocamos tempo, já colocamos também as medições. Agora a gente pode rodar a simulação. Aqui no P5, para você rodar, você pode dar F8 ou então apertar aqui na frente, ó, Run P5 Simulation. Ele vai rodar e já vai abrir para nós uma telinha, uma janelinha, para a gente escolher quais são as medições que a gente quer ver. Então, eu só vou ver as coisas, né, que tem relação com os aparelhos aqui de medição. Por exemplo, apareceu aqui corrente, tensão no capacitor, tensão na fonte, tensão no resistor. Primeiro, vamos selecionar tensão no capacitor. Você pode dar um Ctrl e apertar a tensão da fonte também, que ele vai botar os dois juntos quando eu clicar em Add. Ok. Vou só aumentar a tela. Olha só, coisa muito importante aqui. Já dá para fazer muitas análises. Estou plotando em vermelho a tensão no capacitor e em azul a tensão da fonte. E aí, pessoal,
é aquilo que eu falei, né? Eu queria uma fonte, né, que valesse 400 volts e depois de um tempo, bruscamente, ela passasse a valer 0 volts, ou seja, como se eu estivesse substituindo essa fonte por um curto-circuito, mas eu ainda permito circulação de corrente nesse circuito, tá? Eu não abri uma chave, eu só zerei a tensão da fonte. Ainda tem caminho para corrente, tá? Beleza, mas primeiro vamos ver o transitório de carga e depois de descarga desse capacitor. Gente, o capacitor, ele é um elemento armazenador de energia. Alguma coisa sobre ele vocês já começaram a estudar em circuitos 1. Mas esse capacitor, ele é um elemento que não permite variação brusca de tensão. Então, guarda isso o resto da sua vida. Capacitor não permite variação brusca de tensão. Então, eu tinha um circuito que era uma fonte, um resistor e um capacitor em série. Essa fonte, na hora que eu rodei a simulação, ela passou a valer 400 volts na hora, já começou dando uma pancada no circuito. Porém, a tensão do capacitor começou em 0. Por quê? Porque ele estava inicialmente descarregado, né? Esse capacitor, ele não deixa a tensão nos terminais dele variar bruscamente. Por mais que tenha uma fonte de tensão de 400 volts forçando energia no circuito. Não! O capacitor representa uma inércia de tensão. Então, isso vocês têm que levar o resto da vida e para todas as disciplinas. Gente, olha o que aconteceu. Tudo bem, o capacitor, no começo, a tensão dele é 0 volts, porém, à medida que o tempo passa, o capacitor, a tensão nele vai aumentando, até chegar muito próximo dos 400 volts. Em tese, o capacitor demoraria infinitos anos para se carregar exatamente até os 400 volts da fonte. Mas, né, porque é um carregamento exponencial. Porém, quando, né, a gente aqui, para efeitos práticos, a gente considera que o capacitor carrega com 5 tal, ou seja, 5 vezes a constante de tempo, como eu estava falando desde o início. E a constante de tempo era o quê? 20 microsegundos. 5 vezes isso dá 100 microsegundos. Eu vou apertar cá embaixo aqui no PSIM, nessa barrinha, tem algumas funcionalidades que me permitem medir, tem umas barrinhas que me permitem medir o valor, né, de tempo e de amplitude daquele pedaço que eu tiver, daquele ponto que eu tiver selecionando. Olha só, aqui, mais ou menos aqui, ó, eu já consigo verificar que o capacitor está carregado, tá? Esse capacitor, né, é muito próximo ali, né, de 1 vezes 10 a menos 4, que vai dar, né, os 100 microsegundos. Esse capacitor já está muito próximo de 400 volts. Então, realmente, aqui eu já considero que o capacitor está carregado, pessoal. Então, levou ali os 5 tal que a gente comentou. E acontece também que quando o capacitor carrega, né, a tensão da fonte, que é esses 400 volts, aparece toda em cima do capacitor. Beleza. E o que isso implica na corrente do circuito, será, hein? Para isso, a gente precisa ver primeiro como é que fica a tensão no resistor. Então, se eu clicar aqui, ó, em Add One Screen, eu vou adicionar uma telinha abaixo onde eu posso ver o que eu selecionar aqui, que eu quero ver a tensão do resistor. Vou clicar em Add, ok. Então, eu quero ver a tensão do resistor aqui. Deixa eu tirar essas barrinhas aqui, sai pra lá. Gente, ainda não vamos analisar o transitório de descarga, tá? Vamos só de carga. Primeira coisa, lei de Kirchhoff. Tensão da fonte é igual a tensão do capacitor mais tensão do resistor. Ou seja, a tensão do resistor é a tensão da fonte menos a tensão do capacitor. Inicialmente, o capacitor, pelo fato, né, dele representar uma inércia de tensão, assim que eu comecei a simulação, a tensão no capacitor era 0 volts. Então, a tensão do resistor tem que ser o quê? 400 menos 0, 400 volts. Então, no início da simulação, eu tenho 400 volts em cima do resistor. Mas, à medida que o tempo passa, por causa dessa exponencial, né, que é a característica de carregamento do capacitor, à medida que o tempo passa, a tensão no capacitor cresce, então
a tensão no resistor cai, né? Porque a tensão no resistor é a tensão da fonte, 400 volts fixo, menos a tensão no capacitor que está crescendo. E o que a gente pode esperar com relação à corrente? Corrente é igual, em um resistor, né? Corrente é igual a tensão nesse resistor dividido pela resistência dele. Ou seja, tensão e corrente em cima de um resistor, elas têm o mesmo formato. Porém, elas têm um fator de escala, né? Uma diferença, um fator de proporção, que é a própria resistência, né? Então, a corrente no resistor é a tensão do resistor dividido por 200 ohms. Por isso que, no início da simulação, a corrente já é 2 amperes, 400 volts dividido por 200 ohms. Só que essa corrente vai caindo, por quê? Porque a tensão no resistor está caindo. Então, a corrente vai caindo até 0 volts, até 0 amperes. Então, a corrente desse circuito, ela zera quando o capacitor foi carregado. Por quê? Porque toda a tensão do circuito apareceu em cima do capacitor. Não restou mais tensão, diferença de potencial em cima do resistor, então a corrente é zero. E é por isso que, então fazendo aquele paralelo com reatância, é por isso que a gente fala que a reatância de um capacitor em corrente contínua, porque por enquanto, né, a gente tem uma tensão fixa de 400 volts aqui, por enquanto, né, nesse primeiro momento, a reatância de um capacitor na frequência de 0 Hz, né, ou seja, só nesse momento aqui onde está tudo constante, é infinita. Significa que o capacitor em CC, ele se comporta, depois do seu carregamento, né, ele se comporta como um circuito aberto. É como se eu abrisse, né? Depois que o capacitor tá carregado, ele é como se fosse um circuito aberto. Toda a tensão da fonte aparece nele e por isso a corrente para de fluir nesse circuito, tá? Então não vamos confundir. Ah, professora, mas lá no início você colocou 3 kHz. Não, aquilo ali era só para colocar carga e descarga, mas isso aqui não é senoide, tá? Eu só estou mostrando o capacitor carregando, passou um tempo, ele vai descarregar. Pessoal, então isso aqui é um transitório de carregamento em tensão e corrente contínua, sim, tá? Aí, beleza, ficou um tempinho, né? Eu coloquei um tempo a mais ali, né? Na minha fonte continua em 400 volts, o capacitor está carregado, a tensão no resistor zerou, a corrente de circuito zerou, e eis que, de repente, eu zero a fonte de tensão, ou seja, substituir essa fonte de tensão por um curto-circuito, mas sem abrir o circuito. É possível ainda ter corrente nesse circuito. E olha que coisa louca que vai acontecer aqui. Como que a gente calcula a tensão no resistor? Tensão da fonte menos tensão no capacitor. A tensão da fonte zerou. A tensão no capacitor naquele momento era 400 volts. Então, a tensão no resistor bruscamente foi para menos 400 volts, que vocês podem ver aqui. Então, nessa virada aí, né, na hora que eu zerei a fonte, então, se a tensão no resistor foi para menos 400, a corrente do circuito vai para menos 2 amperes, né? Gente, o que acontece? Nesse momento em que eu zero a fonte de tensão, né? É como se eu tenho agora no circuito apenas o capacitor e o resistor em paralelo, tá? Então, essa tensão que está em cima do... Só que assim, agora é como se a gente visse, né, que o terminal positivo, né, do resistor, que era para estar no positivo da fonte, essa fonte foi zerada, o terminal positivo do resistor é como se ele fosse conectado no terra, em 0 volts. Vou mostrar o desenho aqui para vocês verem. Olha só, eu apareço então bruscamente com menos 400 volts em cima desse resistor, a corrente também abruptamente vai para menos 2 amperes e essa corrente vai caindo, ela fica negativa, ou seja, o sentido da corrente no circuito mudou. Antes era, né, da fonte em direção ao capacitor, agora é do capacitor em direção, voltando pela fonte, que agora virou um curto-circuito, né, pelo terra. Então mudou o sentido da corrente nesse circuito. Por quê? Porque agora o capacitor está descarregando, ele está devolvendo a energia que ele armazenou durante o carregamento, ele está devolvendo para o resistor, né? E a tensão, né, no capacitor, ela vai cair de 400, que era o valor que estava, para 0. A tensão no resistor, que é menos isso, né, cai então de menos 400 para 0. A corrente
é esse menos 400 para 0 dividido por 200 ohms, então menos 2 amperes até 0. Caindo com o tempo, né, na mesma coisa, tal igual a RC, eles vão gastar um tempo ali para o capacitor descarregar, a mesma coisa. Então, voltando para o desenho, quando eu digo que a tensão na fonte passa a ser 0 volts, é como se eu substituísse a fonte por um curto. Antes, a corrente estava vindo o quê? Da fonte, ou seja, aqui da esquerda para a direita, né? Do desenho da esquerda para a direita, sentido positivo da corrente. Agora, na hora que eu zero a tensão da fonte, o capacitor devolve a energia. Ele devolve essa energia que ele armazenou, né, no campo elétrico para o resistor. E aí, a corrente vai ser, então, da direita para a esquerda, né, do capacitor em direção à fonte. Por isso que a corrente muda de sinal ali. Tá? Isso aqui, gente, a gente nem pode dizer, isso é corrente alternada, a gente nem pode dizer exatamente isso. Eu só estou querendo mostrar o transitório de carga e descarga, mas com tensões constantes, tá? Então, vocês podem verificar muito claramente, né, como é que é o comportamento de um capacitor. Ele não deixa, né, ele não deixa a tensão variar bruscamente aqui, porém, ele deixa a corrente variar bruscamente sim, tá? Inclusive a própria resposta da corrente devido a isso. É importante ter resistor em série aqui, porque o resistor é justamente quem vai dissipar a energia dele, né, que o capacitor armazenou durante a carga, tá? E aí eu também vou fazer com o indutor. Tá? Mas então, assim, aumenta bem a complexidade em relação ao circuitos 1, até porque aqui tudo que é com relação com o tempo é importante aqui em circuitos 2, tá? Então, vamos dar... esse vídeo parece complicado, veja ele de novo, acompanhe os cálculos que eu fiz, tá? E é muito importante entender isso aqui, principalmente, por que a gente fala que a reatância é infinita, que ele é um circuito aberto, né? Porque depois que ele carrega, ele para de deixar a corrente circular nesse circuito, né? Então, é um transitório típico que vai acontecer aí na nossa fonte, do nosso carregador do notebook, como eu mostrei para vocês, tá? Então, abraço e continuem estudando, pessoal. Que a matéria, né, ela é bem assim, puxa circuitos 1, vai agora circuitos 2, tudo isso a gente precisa ter em mente para seguir no curso, tá bom? Um abraço aí.